Olá, desconfortáveis! Estamos dando início a mais um episódio do Zona de Desconforto Podcast. E hoje eu tenho o privilégio de receber mais um amigo querido. Ele que é médico, nutrólogo, uma referência no estado do Ceará, meu amigo Dr. Lucas Teixeira. E aí, Lucas, tudo bom, querido? Tudo bom, pastor Luiz André? É um prazer estar aqui e compartilhar informações preciosas aqui hoje sobre saúde. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial para todos nós. Esse podcast que tem por base trazer insights do mundo empresarial, mas que também trabalha muita variedade. Eu gosto muito de trazer profissionais que também vão nos ajudar como empresários a enfrentarmos os nossos desafios diários. Afinal de contas, nós como empresários amamos o desconforto. Desconforto é lugar de desafio. E para isso a gente precisa de algumas ajudas, né, doutor? Né? Mas antes da gente bater esse papo, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, porque sem eles esse episódio não seria possível acontecer. Primeiramente, a PLA Codex, né? Que no caso a gente trabalha performance, liderança e aceleração. O método PLA ele vai contribuir com a excelência em todos os segmentos, todas as áreas empresariais, desde finanças, gestão de pessoas, recrutamento, seleção, cultura empresarial, cultura organizacional. Então você que quer aprender mais, que quer crescer no seu negócio, procura a PLA, que a gente vai te atender muito bem. Hoje nós estamos com turmas diárias, turmas coletivas, turmas com 10 a 15 empresários, sem falar nas oportunidades de negócios que surgem através de um excelente network. Agradecimento também especial, pessoal, da Felsen. Felsen é a loja digital do segmento fitness. Hoje, a Felsen tem trabalhado com homens e mulheres e o que encanta, a malha. É uma malha diferente. Eu posso dizer a vocês, eu como atleta, amo usar Felsen, tanto para minha corrida como para academia. Eu tenho um presente para o Dr. Lucas, inclusive, por favor, Getúlio. Getúlio, acorde, Getúlio, pelo amor de Deus. Isso. Isso é um presente que a Felsen mandou para você, tá, Lucas? Se puder abrir, para você ver a malha como ela é diferente, tá? Abre, ela veio, acho que ela veio do seu tamanho, dá uma olhada. Então você que gosta de correr, você que gosta de ir para academia, você que é mulher, homem, vai lá no Instagram da Felsen, use Felsen, e você vai poder ver lá os modelos, os looks são muito bacanas. Getúlio, inclusive, quando ele usa as blusas da Felsen, ele diz que ele fica com o tríceps avantajado, não é isso, Getúlio? É verdade. Você falou que cresce quanto, mais ou menos, quando você usa a camisa? 10 vezes mais. 10 vezes mais, Getúlio. Melhor sem fazer nada, né? Sem ir pra academia, sem fazer nada. É isso, Getúlio? Getúlio, você devia aprender a mentir menos, viu? Mas é isso. Doutor Lucas vai estar lindo também na academia, né? Acredito que a esposa vai gostar muito, né? Vai, gostei da malha, viu? Não, ela é quase um emborrachado, né? Você vê. Aí você vê se está do seu tamanho, se não tiver, a gente pede uma do tamanho ideal. Agora nós também queremos agradecer a Vivace Conceito Imobiliária. Você quer, no caso, adquirir um imóvel em Fortaleza ou no Eusébio, você pode procurar os corretores da Vivace Conceito. Nível de experiência incrível. E agradecer também ao nosso parceiro Delta Trailer. Você que quer empreender, que tem pouco caixa, você tem uma oportunidade. Trailer deixou de ser algo apenas para gastronomia. Você pode montar qualquer negócio no trailer, levando o seu negócio para onde o seu cliente está. Então aproveita, entre em contato com o pessoal da Delta e comece a ganhar dinheiro. Vamos nós, meu amigo? Vamos nós. Dizer a você que eu estou muito feliz, viu, de lhe receber aqui. Admiro muito o seu trabalho, amigo, viu? Sou, inclusive, resultado do seu trabalho, né? Estou aqui não apenas como aquele que lhe convidou, mas como seu paciente também, né? E acredito que aquilo que me fez muito bem, me faz muito bem, eu gosto de compartilhar para que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade. Inicialmente eu queria te perguntar quem é o Dr. Lucas, né? Sempre quis ser médico, foi algo que aconteceu. Me conta rapidamente um pouquinho da tua história. Pastor Luiz André, primeiro agradecer pelo convite, mais uma vez. E, assim, na verdade eu sou um filho amado, temente a Deus, que gosto de me relacionar com pessoas que têm princípios. Eu tenho muito nessa linha. A minha história começou desde pequeno, que eu dizia que eu queria ser médico. Lá para o meu pai, para minha mãe, ninguém acreditava, porque a gente nasceu era de uma cidade pequena do interior. Qual cidade? Copiara.
Acopiara, Copiara. cidade aqui no Ceará, não é Aqui isso? no Ceará. Tá. E meus pais sempre foram professores de escola pública. Então, realmente tinha uma renda mensal bem mais escassa. E o meu sonho de ser médico era desde sempre. Não era aquele aluno que estudava primeiro lugar da escola. Passava meio me arrastando e consegui, com esse desejo de criança, consegui realmente passar na Federal do Ceará. Eu acabei me dedicando no último ano da escola de maneira muito, muito eficiente e Deus me presenteou com essa vaga. E aí a primeira vez que eu entrei na faculdade, eu gostava muito, eu tenho uma veia prestativa muito alta, né? Eu gosto de ajudar. E acabei que, quando eu entrei no hospital, eu caí na armadilha de todo médico, né? Ele começa a se sobrecarregar de trabalho. Por quê? A faculdade é extremamente corrida. De manhã, de tarde, de noite, você acaba entrando no automático. Então, aquela veia prestativa que eu tinha, ela acabou entrando ela acabou se perdendo. E aí eu me formei como médico que não olhava nem para a cara do paciente, dando pelo menos 23, 24 plantões à noite. Então, eu entrei num sobrepeso absurdo, em que eu fiquei com mais de 100 quilos, com burnout, depressão. Isso com que idade? Isso com 27 anos. Você tá com que idade hoje? Estou com 36. 36 anos. Então, com 27, 28 anos, eu estava nesse momento. E com esse peso todo? Com esse peso todo e com libido lá embaixo. Sim. Então, foi a hora que... 27 anos, com excesso de peso, libido lá embaixo. Ansiedade. Burnout total. Sim. Então, foi a hora que eu comecei a acumular várias coisas e eu procurei um médico nessa área, um nutrólogo. Tá. Basicamente, só pra gente entender aqui, é aquela história do médico que se forma, aí nessa parte inicial vai atrás de ganhar dinheiro, não vai para residência. Isso. E tome plantão, e tome mais plantão, e tome mais plantão, porque o que interessa ali é ganhar dinheiro, Isso. não é isso? Só que a gente não sabe que talvez a conta chegue, normalmente ela chega, não é isso? Tá. Então eu comecei, só para você ter noção, eu atendia mais de 100 pacientes em 12 horas. Sim. Era uma coisa que depois eu vi quão absurdo isso é. E aí eu procurei um médico nessa área. Quando eu procurei um médico nessa área da nutrologia... Isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. Inclusive, ele é um médico que morava aqui no Ceará, foi para Curitiba, o Dr. Fernando Muniz, um abraço para ele. Um cara que eu tenho que honrar. E ele que me incentivou toda essa carreira. E aí eu comecei a entender um pouco mais de metabolismo. Então, fui para São Paulo, comecei a fazer um fellowship lá em São Paulo sobre medicina metabólica integrativa. Você fez o fellow lá? Foi. Tá. E aí fui de São Paulo fui para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem 2 escolas muito grandes de medicina integrativa e metabólica, que é a IFOREM, Instituto Funcional de Medicina. Eu faço parte da IFOREM. E a IFOREM eu fiz lá o meu fellowship, ainda estou cursando alguns módulos lá. E aí comecei a atender desde então, desde 2017, 2018. Comecei a atender nessa área. Sim. E desde então eu mudei completamente. Eu comecei a olhar para o paciente novamente de maneira mais entendendo a causa do problema. Então, quando eu me formei, trouxe um pouco mais de empatia. Muito. Né? Não, foi outra coisa. E assim, a realização está em você ajudar o paciente a resolver totalmente incrível. o problema. Transformação, né? Mudança de vida, né? Isso. E para o meu meio empresarial, isso foi fantástico. Sim. Foi aí que eu comecei a investir realmente no consultório particular. Sim. Investir em mim, rapaz, eu tenho algo muito diferente aqui que eu posso impactar vidas e trazer saúde para paciente de maneira diferente. Sim. Então foi aí que eu comecei a atender no consultório do Fernando, na época, depois fui para outro consultório. Qual Fernando? Fernando Muniz. Certo. Fernando Muniz. Tá. E depois, na pandemia, fui obrigado a abrir o meu próprio consultório. Na pandemia, você foi obrigado a abrir o próprio consultório? Isso. Eu não tinha para atender, comecei a atender lá na casa dos meus pais. Na sala, meu pai, por que você não atende aqui? E ali, aquele consultório que você visitou ali, era a casa dos meus pais. Ali é a casa dos seus pais? Era a casa. E ali eu montei todo o consultório. Ficou lindo, né, cara? Tudo ficou muito bacana.
E desde então... Ali resolveu empreender, então, né? Foi. Né? Porque aquela coisa, eu posso simplesmente funcionar como um médico que vivo de consultas, numa clínica de um amigo, ou trabalhando para um amigo médico, né, que é uma realidade, ou eu posso abrir minha própria clínica, meu próprio instituto, que é o caso de vocês e tal, e empreender, né? E empreender, não ficar apenas naquela posição de profissional liberal, mas de médico empreendedor, de médico empresário. Não é isso? Essa foi a visão que você passou a ter. Hoje você pensa nisso? Como é que está a tua mentalidade com relação a trazer outros médicos para compor o time? Não, esse é o nosso próximo passo lá no Instituto, porque a gente desenvolveu uma metodologia de atendimento em que a gente olha o paciente no 360 e que a gente traz todas as terapias mais atuais que tem no mercado. Inclusive, célula-tronco agora a gente vai começar a introduzir lá no Instituto. Então, a gente tem uma metodologia, a intenção é trazer outros médicos para começar a fazer essa metodologia, dar tudo para eles e começarem a atender e também entrarem no particular. Sim. Então, essa é a ideia daqui a 2, 3 meses que a gente quer implementar. Até porque eu tive, conversando num dos nossos episódios, eu conversei com o Dr. Franklin Veríssimo, né? E acredito que você também viva do mesmo mal, como eu estou vivendo atualmente, né? Porque eu não sou mais CEO, né, de empresas e tal. Hoje eu ganho pela minha hora, né? Então, assim, acaba que a gente acaba centralizando, né? O nosso cliente, ele quer ser atendido por nós, né? O cliente, ele chega lá no Instituto, ele quer ser atendido pelo Dr. Lucas Teixeira, né? E aí, automaticamente, o nosso teto fica muito baixo, né? A gente fica muito limitado. Então, a gente tem algumas opções. Opções é trazer outras pessoas e, de repente, capacitar essas pessoas e, aos poucos, gerando autoridade nessas pessoas para que os clientes possam também, né? E correr o risco, obviamente, dessas pessoas um dia montar seus próprios negócios, né? Que a gente sabe que pode acontecer. Ou a gente também tem outras ferramentas. Eu vejo alguns médicos hoje, é a minha pergunta para você, eu vejo alguns médicos hoje entrando muito para o ambiente digital, né? Com infoprodutos, com educação, né? Com mentorias e por aí vai. Como é que está teu pensamento no que diz respeito a tentar descentralizar? Porque, por exemplo, você vai fazer uma viagem, acabou o faturamento, né? Tô fora, não tô gerando nada. É terrível isso, né? A melhor coisa é você estar fora e a coisa está acontecendo. Qual a sua mentalidade com relação a essa realidade? Vou falar um pouco do que eu enfrentei de problemas quando você começa a empreender. Sim. Então, nós médicos, a gente não nasceu para empreender. Para empreender. A verdade é essa. A gente está no operacional e, ao mesmo tempo, entender todo o administrativo foi um desafio que eu entrei numa zona real de desconforto. Por quê? Porque aí eu tenho que começar a entender o que é de indicadores, de CRM, de saber quanto é que está, qual é o meu CAC, sim, qual o LTV que eu tenho que... Os dados fundamentais para se empreender. Dados fundamentais. Sair da sensibilidade e entrar no real, né? No fato. Entender do fiscal, isso, que muitas vezes quase eu entrei em muita zona de desconforto com o fiscal por não entender. Sim. Então, o que é que todo médico vai enfrentar quando começa a entrar nessa área? Porque é mil maravilhas, todo mundo começa a dizer, rapaz, nutrólogo, fazer injetáveis é a coisa melhor do mundo, ganha, mas quando você vai empreender, você entra numa zona de risco por não saber dessas ferramentas, você não saber o administrativo, você não saber o fiscal. Até mesmo precificar. Isso. E aí o que é que eu estou fazendo, o que é que eu comecei? Aí eu comecei a entender de cada área, estudar realmente cada área, a gente está estruturando todo um processo para o quê? Automatizar. Isso, tecnologia hoje é tudo. Esse é um ponto fundamental. Então, assim, a primeira coisa da descentralização que eu quero é deixar tudo automatizado. Sim. Porque aí eu vou ter um controle melhor e eu estou fazendo como se a gente fosse assim um MVP do que eu estou passando para colocar para os outros médicos. Porque é muito lindo, mas quando você vai captar clientes, que você vai trazer um mapeamento de acompanhamento para esse cliente, o médico ele não sabe fazer isso. Sim. E é por isso que muitas vezes começa no particular e abandona. Então, quando eu pego o que é que mais eu tive dor de cabeça durante todo esse processo? O marketing, por exemplo.
todo mundo começa a prometer 1000 coisas no marketing e começa a você falar um pouco mais bonito, mas não é isso que capta cliente. Você tem que ter uma intencionalidade desde a tua postagem, saber o que é que está chegando no CRM, você classificar aquele lead, você ter um social selling dentro do teu Instagram, ter alguém para fazer o closer, saber se é o cliente ideal. Sim. É a história dos funis, né? Bons funis de venda, né? E um bom closer, né? Acima de tudo. Mas aí que tá o grande desafio também que eu vejo. Eu vejo as empresas de marketing, não sei se você viveu isso. As empresas, de modo geral, elas trocam muito de agências, né? É difícil você ter... raras as empresas que internalizam né, o seu marketing. Normalmente as pessoas, elas contratam agências. E essa mesma agência, ela hoje tem como clientes, por exemplo, ela tem 10 clientes, vamos dizer, uma agência pequena, tem 10 clientes de segmentos diversos, e você vai ver, ela trata as 10 da mesma maneira, né? E aí que entra o grande problema. Não pode ser da mesma maneira, os nichos são diferentes, as necessidades são diferentes, a cultura é diferente, né? Quando você falou sobre centralização agora, você está falando já da outra centralização. A gente está falando da centralização do cliente em você e da centralização do time em você. Que às vezes ela acontece por falta de processos ainda bem definidos, né? E por aí vai. E você está caminhando nessa organização. Acredito que isso aconteceu por alguma dor latente. Isso. Né? Isso. Né? É uma dor latente que quando a gente começa nesse processo, que a gente acha mil maravilha, aí começa. Ah, não é isso tudo. De repente, um fiscal você vai ter que pagar, você descapitaliza facilmente porque não entendia de um fiscal. A gente descapitaliza porque faz o investimento errado no marketing e a gente vê que não é mil maravilhas, é por isso que tem a desistência. Então, qual é o meu principal foco agora? Eu tenho que automatizar teus processos bem direitinho para descentralizar o máximo possível e colocar e começar a criar setores no instituto, que é o que a gente está fazendo agora. Sim. Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Quando entrar um médico, que é esse o intuito, a gente começar a dar possibilidade para outros médicos trabalhar, ele vai ter uma estruturação que ele tem que seguir. Já está tudo montadinho para ele também, sim. Fácil de replicar, né? Processo é para isso. É. Você já tem uma boa gestão de pessoas lá? Tem uma gerente, já encontrou essa pessoa? Ou ainda está no processo ainda de conseguir encontrar essa pessoa? A gente está no processo de conseguir essa pessoa. Então o gestor acaba ficando em mim nesse momento. Tá. Fica aí também uma dica para você, para quem está em casa. Durante muito tempo, empresas apanham demais com seus recrutamentos, com seus processos de seleção, com seus processos de onboard, né? Que são 3 coisas diferentes, né? Recrutamento, seleção e onboard. Para você fazer um processo de recrutamento, seleção e de onboard, é caro, não é barato. Se isso for internalizado, então, a gente sabe do custo que isso aqui me traz. É um setor de RH forte. Quando e aí o empresário erra muito porque ele está com uma vaga, ele abre recrutamento para vaga, entra em desespero para preencher a vaga logo, né? Porque a vaga não pode ficar em aberto. Se for comercial, então, aí que o cara fica mais em pânico ainda. Abre a vaga, aparece 4, 5, 6. Você entrevista os 6, contrato menos ruim, bota para dentro de casa, se estressa porque o cara vai te dar problema, não aprende, não treina. Absurdo. E eu, cara, assim, com o tempo eu fui buscando outras saídas, outras soluções, e aí você vê como é que são as coisas. Lá no Vale do Silício, eu fui estudar como era que funcionava o recrutamento dos bons profissionais, etc. E todo mundo trabalha com Headhunter. Todo mundo trabalha com Hunter. Não tem jeito. Porque um bom Hunter vai entrar na tua empresa, vai entender teu fit cultural, vai entender a tua necessidade. Ele vai buscar no mercado aonde realmente estão os melhores. Onde é que estão os melhores? No LinkedIn, não tem jeito. Quem é bom está trabalhando. Talvez algumas pessoas me cancelem pelo que eu vou dizer, mas eu desconheço bons e excelentes profissionais que estejam desempregados. Eu não conheço. Não conheço. O cara que está desempregado hoje pode até achar que é bom, mas se ele está desempregado, eu acho que a resposta é para ele. Né? Então, assim, tem que buscar a capacitação, tem que olhar para dentro de si, tem que ver seus comportamentos, se estão adequados, se não estão, porque não é só hard skills, não é só nível técnico, a gente tem que olhar para comportamento, né? Para soft skills. Mas a figura do headhunter é muito bom. Então, fica aí uma sugestão para você também, tá? Um bom head, e no Ceará a gente tem bons heads, para encontrar essa pessoa, é um caminho, você vai pagar, claro, o valor que o head cobra, mas o head vai fazer todo o trabalho que um departamento inteiro faria. Que é entrar na tua empresa, estudar a tua empresa, levar a pessoa para dentro, acompanhar essa pessoa durante 3 meses,
vendo se a pessoa realmente está entregando como deveria entregar. Se a pessoa com um mês viu que não está, ela mesmo se encarrega, ó, vamos demitir, ela mesmo coloca outra pessoa, assim, muito mais eficiente. E coloca alguém de nível. Tá? Então fica sugestão para você e para quem está em casa também. Hoje tu está com quantos funcionários lá no Instituto? Hoje eu estou com 8 funcionários 8. e alguns profissionais liberais, que são 2 nutricionistas. Esses 8 são todos CLTistas ou tem PJ? Como é que funciona hoje lá? Tem PJ. Tem PJ e tem dois CLT. tem 2 que Tá. são. E o teu nível de rotatividade, de turnover, como é que tá? Alto, baixo, não existe? Não, ele tá, eu não, meu nível de rotatividade hoje, a gente não tá tão alto, porque ele tá médio, porque qual o intuito da gente? A gente fidelizar os pacientes. O meu intuito não é aumentar o meu turnover. O intuito é ter pacientes ali, que eu tenho um acompanhamento contínuo, porque eu estou fazendo algo para colocar outros médicos. E eu tenho que ter tempo hoje para poder desenvolver a questão do business. Sim. Então hoje é como aquele negócio, eu bato o escanteio. Sim, você está fazendo tudo lá. Essa é centralização, né? E aí a gente está nesse momento dessa transição em que tem pessoas que já estão sendo capacitadas para isso, que é um gestor lá bem, que a gente está colocando, né, na questão administrativa, mas o que é que a gente está fazendo? Na verdade, está fazendo teste para saber se realmente é o que a gente espera, né? A expectativa perfeito, é isso. Perfeito. Mas voltando aqui para o nosso mercado, você falou que você há 10 anos você buscou um nutrólogo, não é isso? Assim, eu posso estar errado, aí você me corrige se eu estiver errado e tal, mas eu penso que a profissão, a especialidade, né, do médico nutrólogo, ela ganhou uma certa notoriedade de uns anos para cá, né? Porque assim, alguns anos atrás, né, atletas e etc., eu mesmo que estou no esporte há anos e etc., eu nunca havia olhado para o nutrólogo em si. Né? Quando eu entrei no triatlon, por exemplo, em 2014, não se falava nisso. Né? Que seria mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos na época que você procurou, né? E tal. Hoje a gente vê aí um boom de nutrólogos, né? Muitos médicos hoje olhando para esse mercado, a gente vê as pessoas buscando nutrólogos, né? Com muito mais recorrência. É impressão minha ou é um fato real? E o que foi que aconteceu? O que fez com que esse boom acontecesse? Na verdade, pastor Luiz André, assim, não é a questão do nutrólogo, é a medicina integrativa. E essa é uma medicina integrativa, esse olhar integrativo está invadindo o Brasil. E o nutrólogo, ele pegou essa medicina integrativa e ele começou a parte metabólica, a parte hormonal, eu tenho que olhar isso, que faz parte hoje, que vai ter resultados no paciente, e é uma das causas de boa parte, desequilíbrio dessa parte, vai gerar bons problemas metabólicos e crônicos. Quando você começa, essa medicina está invadindo em todas as especialidades, eu vou lhe dizer mais. Ou seja, isso realmente é de um tempo para cá. Isso, é de um tempo para cá. Eu vou lhe dizer mais, todo especialista que não tiver a medicina integrativa, que não tiver a visão integrativa, ele vai ficar para trás. Por quê? Porque hoje a medicina integrativa, ele visa em resolver o problema do paciente. Ele entra na causa, ele vai começar a entender de intestino, da alimentação, do sono em si. Então, o cara que é hipertenso, ele tem que começar a olhar nessa perspectiva. O cara que tem diabetes tem que olhar nessa perspectiva. A pessoa, por exemplo, a mulher que tem ovário policístico, que tem endometriose, ela tem que começar a olhar para essa área. Na hora que ela chega no especialista e aí o especialista começa a entender do intestino, do sono, e ela se sente bem melhor e começa a resolver de fato a causa dos problemas, alguns pacientes começam a ter curas que antes não tinham essa perspectiva ou melhoram muito do problema. Então isso tem invadido o Brasil na área da medicina. E aí, o que é que o pessoal começou a falar disso? Ou da nutrologia em si, porque trabalha muito no emagrecimento e no ganho de saúde como um todo, visando sempre a alimentação, o intestino, o sono, a atividade física que a gente coloca ali, tratando da questão hormonal, e isso começou a tomar um boom maior, porque realmente a gente está vendo um resultado absurdo hoje nos pacientes que estão sendo tratados nessa modalidade da medicina. Então são pacientes que não querem mais remédios, eles não querem, eu vou para o médico para ter somente remédio? Não.
Eles querem realmente, estão buscando a saúde. E é uma onda que está acontecendo e está crescendo o mercado. Então, hoje, o médico que não entende, por exemplo, dos nutracêuticos adequados com EV, IM, que não entende da parte hormonal, são médicos que precisam se atualizar nessa medicina para ter um bom direcionamento em qualquer doença, em qualquer área da medicina. Ah. Como leigo, obviamente. Você, até que ponto o nutrólogo ele entra na seara do endócrino? Tá. O que é que acontece? Todo médico, né, o nutrólogo, ele tem a formação adequada quando ele entra nessa medicina integrativa para lidar com toda a base hormonal. Então, ele tem ele tem uma capacidade de entender toda a questão hormonal e de entrar. Então, tem que entrar, vai se misturar, vai se mesclar muito. É tanto que o endócrino, às vezes, que não entende da medicina integrativa, ele está perdendo espaço no mercado. Às vezes até ele se opõe, né, a Se muitos opõe. posicionamentos dos nutrólogos de modo geral. É uma coisa que eu vejo bastante isso. Quando a gente olha para essa situação sobre os hormônios, né? Hormônios sempre foi um grande tabu, né? Isso aí, desde a época da minha mãe, mais velha e tal, o médico dizia que não tomasse hormônio, porque hormônio poderia causar câncer, né? Aquela coisa que ficou muito clara. Como é que você me diria hoje? O que você diria hoje, por exemplo, para as mulheres de modo geral? A gente sabe que a mulher, depois dos 40 anos ali, 45, 50, sei lá, não vou nem entrar na idade, porque varia muito de mulher para mulher, mas existe uma queda de libido muito grande, né? Existe uma queda de libido muito grande. Eu, como pastor, aconselho muitos casais. Talvez essa seja uma das maiores causas, uma das maiores queixas hoje de maridos, é exatamente a ausência do sexo. E muito dessa ausência do sexo não é nem que a esposa não queira, mas é porque a esposa está passando por um momento de baixa libido, né? E aí você entra naquela. E aí, toma hormônio, não toma hormônio? Quais os benefícios? Quais os possíveis efeitos colaterais? O que é que você diria numa situação como essa? É importante a gente frisar um conceito. Nós somos equilíbrio hormonal. Então, o hormônio não é que ele vai causar câncer ou causar qualquer outro tipo de doença se você tiver um equilíbrio. Então, não adianta você dizer que você está com desequilíbrio hormonal e você ter saúde. Não existe isso. Você precisa de equilíbrio hormonal. Então, quando a gente fala de equilíbrio hormonal, algumas pessoas pensam só no libido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tua pele depende do equilíbrio hormonal, teu intestino, tua saúde cerebral. Acontece de muito mulheres começarem com ansiedade depois dos 30, 40 anos. E aí a gente começa a fazer só antidepressivos. E não entende que o estradiol ele é importantíssimo para carregar os neurotransmissores dentro da célula. Sim. Então a mulher que está com baixa de estradiol, ela tem uma possibilidade imensa de ter ansiedade e depressão. E aí não adianta estar fazendo antidepressivo. Por isso que quando a gente começa a olhar esses 360, é importante para a gente entender a causa e agir nisso. Então, o que a gente precisa fazer, a questão hormonal em si é fato que o quê? Ela é importantíssima para ter saúde. Quando a gente fala de câncer, o maior risco de câncer, a maior probabilidade de você ter câncer, o maior fator de risco é a obesidade. Sim. E quando você tem desequilíbrio hormonal, você tem baixa hormonal, você tem um nível crescente de ser obeso, de ganhar sobrepeso, que acontece muito com o sexo feminino isso. Então, eu vou dizer o seguinte, a mulher que está em desequilíbrio hormonal, é mais fácil ela ter câncer do que a mulher que está em equilíbrio hormonal. E a gente tem que começar a entender que os hormônios do corpo dela é fundamental para que o corpo dela funcione, só que eu tenho que dar um ambiente adequado. Por isso é que a gente começa a entender que o hormônio ele pode derivar para vários outros metabólitos daquele hormônio. E quando você está fazendo academia, que você está dormindo bem, que você está com o intestino saudável, na verdade esses hormônios só vão trazer benefícios. Em algumas condições, a gente não faz. Então, tem cânceres que respondem ao hormônio. Não é que o hormônio levou ao câncer, mas naquela condição a gente não repõe. Isso porque o próprio hormônio ele pode acelerar o quadro, né? Isso, num câncer que tem que responde ao hormônio. Mas em outros, boa parte, se a pessoa está bem, então a minha avó de 96 anos é um case que eu falo demais. Sua avó não existe, amigo. Aquilo ali é um negócio absurdo. Inclusive o Alzheimer dela melhorou
Bastante. Eu posso dizer que que teve, não posso falar que teve retração do Alzheimer, Sim. mas é notório o meu dia a dia com ela, que as memórias dela melhoraram, que a lembrança dela recente, de coisas recentes que aconteceram, ela lembra a atividade, a independência dela, a autonomia melhorou Não, bastante. é Né? impressionante, impressionante. É uma graça, quem vai até ali o instituto, ela fica ali na recepção, é uma diversão, É, né? Eu acredito que uma pessoa que vai para lá triste não tem como não se alegrar com ela, é, né? É um sorriso nos olhos, assim, impressionante. Mas no caso, por exemplo, eu ouço essa realidade, eu conheço algumas pessoas que têm quadros assim, uma mulher que tem uma tendência muito forte a nódulos no seio, né? Já tirou, por exemplo, 6 nódulos no seio e tudo mais. É, passa uma ideia, né? Receios, né? De uma uma predisposição nesse e- sentido. Um quadro como esse, essa mulher, ela necessita, vamos dizer assim, ela está em baixa, né? Você vê que os hormônios estão muito deficientes. Qual, assim, qual seria a decisão numa situação como essa? Seria alguém de risco? Seria alguém. Não, mais uma pessoa que pode ser usada com a mesma margem de segurança ou não? não, o que é que hoje tem um ginecologista muito bem quisto hoje no Brasil, que ele está começando a entender um pouco, começando a falar dessa medicina metabólica, e ele defende, inclusive, em pessoas que já tiveram até câncer de mama, Sim. e depois que se recuperou, está bem, está liberado a fazer a reposição hormonal. Por quê? Pessoas que têm essa tendência, ou têm até genética para o câncer de mama, o que é que vai definir realmente isso aí? É como esse hormônio, ele vai, como é que está o corpo para derivar isso, para metabolizar o hormônio. Como assim? Eu vou tentar lhe explicar. Você às vezes pode ter a genética, mas os teus hábitos, eles bloqueiam essa genética. Mais que você tenha essa tendência de nódulos, os teus hábitos eles vão bloquear, eles vão silenciar essa parte da genética. A gente chama isso de epigenética. Então, a pessoa que chega para mim, eu tenho genética para ter câncer, eu tenho nódulos para... Não, é câncer? Não. Então, tá precisando de hormônio? Tem que fazer. Porque o hormônio ele tem todos os benefícios que eu acabei de citar. Ele precisa para o teu intestino funcionar bem, para o cérebro funcionar, para a pele, para tudo. Inclusive para o libido e para a autoestima da mulher também. Aí o que é que a gente tem que entender? Pô, uma mulher que tem uma tendência, agora eu vou falar uma coisa mais fisiológica, uma tendência estrônica, uma predominância estrônica, o que é isso? Ela tem uma tendência de produzir mais estrona com os hormônios, dessa estrona metabolizar isso para 16-hidroxiestrona e 4-hidroxiestrona. São dois metabólicos que têm uma tendência mais cancerígena na mulher. Então, essa mulher que ela tem essa tendência mais estrônica, geralmente mulher que tem muita celulite, que tem lipedema, por exemplo, é um dos sinais, eu tenho que saber os nutracêuticos que vão neutralizar esses metabólitos. Então, a gente começa a lidar, e na medicina metabólica vai ensinar isso. A gente não tem que ter medo do hormônio. A gente tem que fazer ele e entendendo como é que a gente vai bloquear caso vá para uns metabólitos desse. Então, a gente vai começar a trabalhar com uma enzima chamada CONT. A gente vai fazer um indol 3-carbinol para neutralizar esses possíveis metabólitos. E assim, com certeza, evitar mais Tá. essa possibilidade. Vamos trabalhar de uma forma mais simples, até mais leiga. Ah, nos é dito, acho que público, de que um homem que se utiliza de aplicações de testosterona, por exemplo, ele, ele se torna infértil ou ele fica momentaneamente sem produzir ou nada muda? Tá, ele fica sem produzir o espermatozoide. Quando você tem uma reposição hormonal Sim. suprafisiológica, ele fica O que sem, seria pelo suprafisiológica? menos acima de 1000. Quando você tem uma reposição hormonal pelo menos acima de 1000, Sim, né, que o seu teste fica acima de 1000 ali, que você está repondo externo isso, sim, você vai bloquear o teu testículo de fazer testosterona e com certeza dele funcionar. sim. Quando ele deixa de funcionar, ele deixa de produzir espermatozoide. É fato. O tempo que você vai ficar fazendo essa suplementação e a dose que você vai ficar fazendo a suplementação vai determinar se depois que você parar, você vai conseguir voltar ou não. Sim. Então, primeira coisa, a gente tem que entender por que foi indicado a reposição.
É uma questão de estética? A pessoa repondo, ela pode ficar infértil para sempre? Tem casos que sim, dependendo da dose e do tempo. Mas, geralmente, o que acontece é, faz um ciclo, depois para, o testículo volta a produzir os espermatozoides, volta a produzir a própria testosterona. Claro. E isso é importante saber fazer, esse desmame. Mas aí, por exemplo, uma pessoa já com seus 70 anos, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que faz atividade física, e ela passa a usar, vamos dizer assim, né? A partir do momento que ela começa a usar, ela se torna dependente ou não? Pode se tornar dependente ou não. Depende da indicação. Como então, assim? Assim, ela pode usar o resto da vida dela todo? É como, eu falo muito, é como um remédio da tireoide. A tireoide deixou de produzir. Certo. Tu vai ter que tomar um remédio da tireoide para sempre. Certo. Do mesmo jeito é a testosterona. Tá. Na hora que teu testículo deixa de produzir, que você está com a testosterona baixa, por N outras causas, a gente chama isso de andropausa, você vai ter que repor pelo resto da vida. Agora, se tu está fazendo ali por um modo recreativo, ou então estético, que eu tô vendo, uma questão estética, aí 3 meses, geralmente não vai ficar dependente, ou seja, um período de 6 meses, até 4 a 6 meses, não vai ficar, geralmente não fica dependente. Mas, dependendo da dose, você pode, e do tipo de teste, que isso é importante também, você pode gerar realmente uma infertilidade para sempre e tem que fazer o uso para sempre de testosterona. Tá? Entendi. Sem causar nenhum dano ao corpo dessa pessoa, ela que está usando 2, 3, 4 anos o externo, por exemplo? Mais dano ela vai ter se ela tiver uma testosterona baixa. Pronto. A gente tem que entender o custo-benefício de tudo. Testosterona alta, isso vai ter um efeito cardiovascular que eu tenho que considerar. Sim. Então, quer queira ou quer não, eu tenho... Olha que eu peço lá para meus pacientes uma otimização de 1.000, 1.200. Esse é uma testosterona já ali... é o que eu gosto de trabalhar com testosterona. Agora, para testosteronas, que eu começo no sangue acima de 1.500, 2.000, com certeza... Aí o risco já é maior. Já tem um risco de aumentar uma sobrecarga cardíaca. Beleza. Vamos para o nosso primeiro momento, zona de desconforto, ok? Tá preparado aí para responder? Tô. É uma perguntinha simples. O que é que você acha, Getúlio? Ele vai responder, Getúlio? Eu acho que sim. Você acha que ele vai responder? Sim. Tu acha? Por que você acha que ele vai responder, Getúlio? Tá muito calmo, tá muito tranquilo. Tá muito calmo, muito tranquilo. Eu gosto desses comentários de Getúlio. Getúlio, ele é muito perspicaz nas respostas. Já notou? Eu tô vendo. Ele é muito observador. Quando ele tá acordado, ele é muito observador. É uma beleza. Vamos lá? Vamos. Pra cima. Se você não fosse nutrólogo, você seria nutricionista? Não, eu seria engenheiro de produção. Não lhe perguntei o que você seria. Se você não fosse nutrólogo, você seria nutricionista? Não. Por quê? Se não quiser responder, não responde. Não é porque eu não... É porque tem outras áreas que atraem mais a minha... Sim, mas por que você não seria? Por que eu não seria assim, eu amo a nutrição e eu amo essa parte alimentar. É uma coisa que com certeza me atrairia a fazer, mas hoje tem outras áreas que eu com certeza eu ia para lá no lugar de ser um nutricionista. Agora sim, um nutricionista ali, no segundo, no terceiro lugar ali. Entendi. Você falou que você gostaria de ser engenheiro de produção? Isso. Por quê? Porque depois que eu entendi como isso resolve nossos problemas, processos e... Aí rapaz, é como eu sempre digo, engenheiro de produção é a profissão do futuro. É a profissão. O pessoal fala muito sobre tecnologia. Engenharia de produção está aí batendo a porta e o pessoal não está vendo, né? Engenharia de produção é administração nível hard. É isso aqui. Pelo mundo pet, só para você ter noção, eu tinha... Dos meus diretores, metade eram engenheiros de produção e nós tínhamos 32 estagiários de engenharia de produção. Tudo avião, tudo águia. Com certeza. Minha filha, inclusive, quando a Isabela foi fazer vestibular, o meu filho é médico, né? E a Isabela falava, pai, eu estou pensando em fazer
administração e tal. Eu falei, olha, a administração aqui no Ceará, eu não acho dos melhores cursos, né? Não acho dos melhores cursos. Mas se você quer fazer algo muito melhor, faça produção, né? Faça produção que você vai arrebentar. E ela fez produção aqui, até que aí ela queria muito fazer GV, né? E aí acabou indo para a escola de administração do estado de São Paulo, que aí realmente GV é uma coisa diferenciada, o curso de administração é outra pegada lá e tal. Mas engenharia de produção, cara, é o curso. Eu admiro demais. Com certeza é o curso e sempre será o curso. Não tem para onde correr. Segunda pergunta, da zona de desconforto. Opa, rapaz, o negócio, eu acho que eu tô pesado. Eu tenho que me encostar com você de novo, viu, meu doutor? Hã? Deu. Sim, opa. Então, meu amigo, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, também tranquila. Acho que você já até respondeu, mas vamos lá para a segunda zona de desconforto. Bafo, ok? Hormônio. Saúde ou vaidade? Saúde. Você toma? Não. Não preciso. Por quê? Porque eu não preciso. Porque você não precisa? É. Sua testa tá dando quanto? Ah, metade tá dando 600 e pouco, 800. Tá pouco, tem que tomar, rapaz. É uma coisa que eu tô estimulando aí É? na produção. É? Mas não tomo, mas já tomei. Já tomou? Já. Tomou o quê? Basta. Tomei uma teste sintética. Uma testa sintética? Um cipionato de testosterona. Sim. E eu fiz isso justamente porque eu tava o quê? Com uma teste de 200, né? 150, um teste extremamente baixo. Mas por que ela tava 200 nessa época e hoje ela tá 600? Porque eu estava em burnout total. Ah, foi nessa época aí. Nessa época aí. Minha teste tava virando hormônio feminino total. Isso com 27 anos. Ah, mesmo que você falou que tava sem libido, né? Isso. Tá. Isso aí com certeza, assim, talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo hoje vivam essa realidade, né? Dessa tristeza, né? Às vezes uma fraqueza. Não que, claro, a gente não tenha doenças de ordem emocional, né? Que faz parte também. Mas muito disso também é decorrência da baixa hormonal. Isso. E a testosterona, ela vai... A gente acha que não, mas a testosterona é importante. Por exemplo, a gente estava conversando mais cedo sobre dopamina. Sim. Testosterona no homem melhora muito o nível de dopamina. Sim. Então, isso melhora o teu nível emocional. Quer queira ou quer não. E eu estava precisando na época demais, e eu não faço testosterona só em mim, por exemplo. Na minha avó, fiz também um ciclo com decadurabolin, que é importantíssimo para a massa muscular. O que mais mata idoso é que ela tinha uma sarcopenia. Então, tendo a indicação, tá super certo. Tá aí, cara. O esporte de alta performance, ele vai... Pergunta de leigo. O esporte de alta performance, ele vai também funcionar como ofensor da testo ou não? Como assim, ofensor? Por exemplo, se você faz um esporte de alta, por exemplo, eu faço triatlo, né, por exemplo, e tal. Então, o triatlo, você já fez também, né, e tal. Quando você tem uma atividade física muito intensa, extremamente extasiante e tudo mais, ele pode, de uma certa forma, reduzir o meu nível, no caso hormonal, ou ele vai aumentar o meu nível? Qual é a influência dele nos meus hormônios? Geralmente, esportes que são muito catabólicos, endurance em si, tem uma tendência de diminuir a questão hormonal. Tá? Então, isso, a testosterona acontece muito. E acontece principalmente quando você não tem um descanso alinhado. Isso, sono é tudo, né? Sono é tudo. E aí eu vejo muito isso. Aí a testosterona vai melhorar o quê? Recuperação muscular, vai preservar músculo, principalmente endurance. Então, pacientes estão fazendo realmente o esporte só por hobby e que tem uma deficiência hormonal pelo esporte que adquiriram, porque o estresse é a vida toda, não dorme bem. E ainda tem um estresse do esporte, que é um estresse esporte pro corpo. Vai baixar o hormônio, aí eles precisam fazer a reposição. Isso vai melhorar até a performance no esporte. Perfeito. Aquela perguntinha básica que eu mesmo já respondi algumas vezes já. Às vezes as pessoas acham que o nutrólogo ele veio tomar o lugar do nutricionista. Mas, na realidade, um complementa o outro. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Não é isso? Essa é a visão que eu tenho. De que forma a nutrição ela
ela complementa o meu trabalho como nutrólogo, para ficar bem claro para as pessoas isso. Perfeito. Só para deixar claro, por exemplo, eu não prescrevo dieta. Exato, eu Eu sei vou disso. para É. eu vou para a parte metabólica e hormonal, entendendo a questão intestinal. Então, o nutrólogo vai ter muito essa visão. Quem tem a medicina integrativa vai ter muito essa visão. O nutricionista, ele é fundamental, porque é o que eu falo muito, a tríade básica que a gente coloca: intestino, sono e atividade física. O intestino, se eu tenho algo que eu estou dando para o meu intestino que está inflamando, está tudo errado. Então, depende do nutricionista. Na hora que eu faço toda a minha prescrição, minha estratégia para a saúde daquele paciente, e ele continua colocando algo que inflama no estômago dele, isso vai diminuir muito o meu resultado. Primeira coisa que a gente tem para acelerar um carro é tirar ele do freio de mão. Ou seja, o que é que está atrapalhando do carro andar? Uhum. Então, eu preciso tirar os alimentos que estão inflamando, preciso ter uma regra alimentar, e aí, metabolicamente, eu vou agir. Vou diminuir o apetite do paciente, a gente vai estimular a atividade física, vai estimular o crescimento muscular, numa estratégia metabólica e hormonal ali, que porventura foi indicado. E quando esse nutricionista é contra hormônio, como é que faz? Aí não trabalha comigo. Aí não tem como, né? Aí não adianta. Cara, o advento aí desses medicamentos de emagrecimento aí, né? Ali o Ozempic, né? Agora o tal do Mounjaro, né? A gente tá vendo aí, tá muito engraçado, você vê as pessoas emagrecendo. Antigamente a gente falava, fez bariátrica, agora a gente fala, tá tomando Mounjaro, né? É impressionante o que tá acontecendo, né? As pessoas estão emagrecendo assim do dia para a noite e a gente tem que ver como é que isso vai ser daqui para frente. Né, aquele efeito sanfona, porque as pessoas gostam muito de pegar atalhos, a gente sabe disso, né? Como é que você enxerga isso, cara? Você que está trabalhando com isso, acho que tem sido uma demanda maravilhosa para os profissionais de modo geral também, né? Porque afinal de contas é um medicamento caro, né? Que de qualquer maneira deixa uma boa receita, né? Mas como é que você enxerga isso? Porque assim, por exemplo, hoje eu estava com um mentoreado meu, que inclusive eu indiquei lá para você, e ele chegou para mim ontem, foi muito engraçado, ele falou assim, rapaz, só me diz uma coisa, isso vai demorar muito, é muito longo esse tratamento e tal, né, porque de qualquer maneira o Mounjaro não é uma coisa em conta, né, requer um investimento, né, todas as reposições também, por aí vai, até que chega uma hora que você vai ficar só fazendo aquela manutenção de acordo com uma mudança de vida, qualidade de vida que a gente tem que passar a ter. Se eu vou começar um tratamento com Mounjaro hoje, certo? Vou começar hoje. Vamos lá, eu tô com 100 quilos, vamos dizer assim, né? Eu quero perder 25 quilos. Sou uma pessoa Sou uma pessoa que tenho 100 quilos, tenho 1,78 m e quero ficar pesando 80 quilos. Tá. Quero perder 20 quilos, certo? Qual vai ser, diante da sua experiência, o que você tem visto hoje e tal, em quanto tempo, provavelmente, não sei se você pode também me dar essa informação, obviamente, mas a gente pode aqui criar uma ideia assim, de um personagem, né? 100 quilos, 1,77 m, quer perder 20 quilos, chegar nos 80 e tal, indo para academia todo dia, tá ali mudando o estilo de vida dele, todo o lifestyle tá entrando numa outra cadência e tudo mais. Em quanto tempo esse cara, tomando Mounjaro, ele perde esses 20 quilos? E o quanto tempo que eu digo é desde o início até o desmame. Tá. Como seria? Então, vamos lá. Isso sempre vai variar de paciente para paciente, Sim. tá? Para responder a primeira pergunta, né? O que é que eu acho desse advento de medicações? Primeiro começou o Saxenda, depois veio o Ozempic, Mounjaro. Tem uma nova que está vindo aí próximo ano, que é a Retratutida. Eu vi. Que é mais forte ainda que o Mounjaro. E o que é que eu penso? Eu vejo isso com muita cautela. Sim. Porque é perigoso a longo prazo. Não precisa nem a gente esperar muito tempo. O porquê que é perigoso a longo prazo? Porque vai atrapalhar a função intestinal. Então, eu sempre falo isso para meus pacientes. Tudo que atrapalha o intestino, Sim, com o tempo, o cérebro, acaba com sua saúde. Não tem para onde correr. Então, os prazóis, quando a gente entra nos omeprazóis, é a mesma coisa. Então, hoje já está tendo pesquisa que o omeprazol aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de ansiedade. Lógico, mexeu com o intestino.
Quando mexe com o intestino, você pode vai ter várias consequências. Sim. Então, eu tenho receio porque aqui no Brasil, qualquer um pode comprar uma caneta dessa Sim. e pode fazer a medicação e fazem isso e vai ter o quê? Vai emagrecer, mas vai ter o efeito rebote. Ou vão passar mal, como boa parte das pessoas estão tomando, passa 2, 3 dias, foi uma questão até do Wesley Safadão que falou, Sim. em que ele tomou, ele ficou 2, 3 dias, acabou não Prostrado, né? prostrado, É. porque não tem um médico para Dá um acompanhamento dar um devido. acompanhamento. É. Com relação à minha profissão e o que a gente está fazendo ali, né? Eu acho uma ótima oportunidade para o cara mudar de mentalidade. Sim. Então, quanto tempo o cara tem Tem para que mudar? haver, né? Tem que haver. Quanto tempo tem o cara para mudar a mentalidade dele? Porque você é consequência de hábitos, meu amigo. Sim, total. Então, se você faz todo esse protocolo, enquanto você está fazendo uma atividade física, muda a alimentação e torna isso uma coisa comum, natural na tua vida, a probabilidade de você ter um rebote é mínima. Não vai acontecer isso. Enquanto isso, eu vou modulando o intestino e vou fazendo um monjaro. Vai dar um resultado mais rápido, o paciente vai conseguir realmente se empolgar nesse primeiro momento, que o meu objetivo é esse, para que ele entre numa rotina. Entrou nessa rotina, passou 6 meses nessa rotina, ele vai estar com a mentalidade dele toda formada. Seriam 6 meses de tratamento, então. Geralmente, isso vai variar de paciente para paciente, de 3 a 6 meses. 3 a 6. Então, o que é que acontece? O paciente tem 20 quilos para perder. Tem pacientes lá no consultório que perdem mais de 10 quilos por mês. Sim. Eu conheço gente que perdeu 10 quilos no mês, sim. Então, vão perder. Se ele mudar a mentalidade, ver o equilíbrio hormonal, metabólico, cara, em 2, 3 meses ele já tem perdido esse peso e a gente entra numa fase de manutenção. Só que essa manutenção não é só o desmame da medicação, é modulando o intestino. Porque o que é essa medicação? Ele é um análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que o teu intestino produz. Então, vou começar a estimular de maneira natural, pela alimentação, essa formação no teu intestino, para que você não entre num rebote. E esse é o grande lance da jogada. É a gente entender como é que o intestino vai auxiliar a gente no desmame. E a pessoa continuar com essa mudança de mentalidade. Perfeito. Eu respondi? Respondeu, sim. Por mais que, porque assim, você não tem como chegar e dar uma garantia, né, de tempo, mas você falou, deixou bem claro, você tem pacientes que perderam 10 quilos em um mês. Né? Eu também conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que perderam 10 quilos em um mês, eu conheço pessoas que fizeram aplicação e que foram parar no hospital, né? Eu conheço pessoas que fizeram aplicação e entraram numa depressão horrorosa, porque ele também causa, né, uma tristeza profunda e tudo mais. Mas a gente sabe que ele, de uma certa forma, ele tira apetite, né? As pessoas ficam ali sem vontade de comer, as pessoas olham para um prato, né? Aquela coisa. Mas na hora que você para, né? Na hora que você para, minha dúvida, por exemplo, esse metabolismo, o nosso metabolismo, ele tem alguma ação sobre ele? Na redução, na manutenção, na elevação, ou não tem nada a ver? Tem uma ação no metabolismo. O GLP-1, ele vai influenciar na tua tireoide, vai influenciar em toda a questão metabólica. Então, na hora que ele sair, esse é o receio, né? O famoso efeito rebote aí, né? Será, não adianta a gente ficar aqui conjecturando, obviamente, mas essa pessoa que durante 6 meses se utilizou do Monjaro, mesmo mudando os hábitos, etc., não vai ser complicado, assim, não vai ser difícil essa readaptação sem o auxílio dele? Será que essa pessoa não vai correr para ele de novo? Eu digo com o nível, minha maior preocupação é o nível de dependência que essas pessoas poderão vir a ter no medicamento, como se a sua magreza dependesse dele. Não vai ter se ela entender a questão intestinal. Então hoje tem um conceito muito formado e que realmente é um conceito, eu tenho que respeitar isso, que obesidade é uma doença crônica. É uma doença crônica. Eu tenho que ficar tratando obesidade o resto da vida? Se tem que tratar é porque ainda não entendeu a causa. Sim. Então, na hora que a pessoa muda o estilo de vida, ela não vai mais ganhar esse peso. E aí o que acontece? Você tem esse receio dessa dependência. Por quê? Porque você está dando algo que pro corpo em que ele não produzia direito. Agora, na hora que eu deixo de dar esse algo, que é o análogo de GLP-1, e eu faço o teu intestino produzir esse GLP-1, opa, então eu não vou ter essa dependência.
eu vou fazer esse desmame. E o cara tá com hábitos. Os hábitos principais, fundamentais é o quê? O cara tá dormindo bem, tá fazendo uma atividade de força. Isso é o nosso músculo, é a nossa principal farmácia de anti-inflamatório de tudo no mundo. E isso, e tá comendo bem, intestino funcionando, indo todo dia ao banheiro, bem direitinho, sem gases, sem muitos gases, tendo uma boa digestão, sem azia, sem refluxo, sem aquele estômago empachado. Então, isso tudo são sinais fortes que o quê? Dá pra gente fazer o desmame. E vários pacientes eu já fiz desmame, tá? Mas o que me preocupa é porque, assim, como você falou, né? O grande problema é que todo mundo tem acesso. Isso. Né? Até citar aqui, você falou assim, eu já conheci pessoas que tomaram e entraram numa depressão. Olha o perigo que você acabou de falar. Sim. Tem pessoas que começam a tomar o Monjaro e acabam com o meu açúcar. Só que são pessoas que não têm uma tireoide funcionando, não tem um cortisol funcionando. Ou seja, a tríade energética desse paciente, ela tá ruim. Ele não tem energia e é um paciente que depende de açúcar. Na hora que eu boto o Monjaro, que ele para de comer açúcar, aí acabou o resto da energia que ele tinha. Sim. Quando acaba o resto da energia, quem é que vai ser destruído? O emocional. Principal causas de doenças emocionais é falta de energia no corpo. Sim. Então, quando a pessoa vai lá, do jeito que ela quer, compra uma caneta dessa, por autonomia, quer tomar porque quer emagrecer, tá sujeito a vários riscos. Porque assim, teoricamente falando, pessoas que buscam facilidades são pessoas que têm uma tendência à fragilidade emocional ou autossabotadores. Pessoas que estão sempre buscando facilidades. Não estou dizendo que todos sejam, obviamente que não. Existem pessoas que têm lutas realmente com relação à obesidade, precisam de auxílio e tudo mais, mas tem muita gente que a gente sabe que o problema é 100% mentalidade. Né? É mindset 100%, a gente sabe disso. Automaticamente, se eu busco facilidade, eu vou buscar facilidade de todas as formas. Inclusive, eu não vou querer buscar um médico. Né? Eu vou gastar com o médico para quê? Se eu posso comprar aqui direto e vou resolvendo meu problema. Existe essa mentalidade, essa coisa medíocre, né? Mediana, porque ninguém avalia os riscos. Então, eu vi de perto pessoas que, por causa do Ozempic, usavam Ozempic, parava de usar, engordava, Ozempic, tome Ozempic, parava, engordava, Ozempic. Então, o cara se utiliza daquilo como, se eu engordar, eu sei para onde eu corro. Se eu engordar. E o nível, assim, aí eu te pergunto, a gente está chegando no final, Jesus, mas o risco de resistência do meu organismo a desenvolver resistência ao uso de forma desordenada desse medicamento. Muito grande, muito alto. Vai ter uma resistência, vai ter hora que vai usar o Ozempic ou o Monjaro e não vai adiantar. Efeito algum. Acontece isso. Ou seja, é hábito, é mentalidade, as pessoas têm que se convencer, né, de que hábito é tudo. Né? Não adianta. De que adianta eu chegar magro na minha velhice sem músculo? De que adianta? Perfeito. Né? O cara tem que cair na real do seguinte, amigo. Sem músculo, você vai estar na cadeira de roda cedo. Sem músculo, você vai estar na muleta muito rápido também. Sem músculo, você vai cair na dependência de outras pessoas muito rápido. A escolha é sua. E isso está acontecendo muito com o uso indiscriminado do Monjaro. Então. Porque a pessoa que emagrece 10 quilos, mas 50% perde músculo. Perde tudo, vai tudo. Aí você olha para o mulherio, né? Você olha para as mulheres, todas secas, magras, tudo mole demais, né? Tudo mole demais, aquela coisa. Aí corre para os cirurgiões plásticos, né? Para que eles façam o devido milagre. E a gente sabe que o capitão, assim, não sou contra, não estou aqui para dizer certo ou errado, não. Mas só para que as pessoas busquem realmente olhar para a mentalidade. Eu vou trazer Jesus para a história de novo, né? Viver Jesus nada mais é do que mudança de mentalidade. Foi isso que ele veio nos convidar a ter, né? Mudem a mentalidade de vocês, renovem a mente de vocês. E essa renovação de mente só vem com o arrependimento dos meus comportamentos atuais. Eu me arrependo, logo não faço mais. Assim eu trago melhores comportamentos para me tornar alguém melhor. E eu acho que a gente está nesse mundo para isso, para ser alguém melhor, não é? Então a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Zona de Desconforto. Quero agradecer muito ao Dr. Lucas. Para mim foi um privilégio muito receber você e queria te dar aí uma mensagem para os nossos seguidores. A câmera é sua, doutor. Quero agradecer mais uma vez, pastor Luiz André.
quem está assistindo a gente, agradecer também por ter visto esse podcast e deixar a mensagem do seguinte: nós somos frutos de hábitos. E o que a gente precisa, quando a gente vai tomar uma decisão em cuidar da nossa saúde, que é algo tão precioso, é entender de fato o que a gente está fazendo. Então, se você tá querendo emagrecer, nunca conseguiu emagrecer, você não é uma receita de bolo. Procure um profissional capacitado que entenda de toda a parte hormonal, metabólica, para fazer um plano personalizado para você. E aí a gente vai conseguir alinhar corpo, espírito e mente. Eu falo muito isso lá no meu consultório. Nós temos plenitude de vida, a vida vai começar a fazer sentido realmente quando a gente tem esse alinhamento por completo. Então, o teu espiritual também faz parte disso, até para você mudar a mentalidade. Então, o que no final das contas a gente quer é que você vire essa chave e você realmente tenha uma mudança significativa e permanente na sua vida. Talvez você em casa esteja perguntando, mas ele não vai fazer o momento zona de desconforto hard? Por que você não vai fazer? Claro que eu vou fazer. Momento de desconforto hard, por favor. Pode tocar. Esse momento, meu amigo, é o seguinte: eu vou te dar 2 ou 3 opções e você me diz qual a opção. Sem explicação. Se tiver que explicar, é melhor falar. Não, essa daí eu pulo. Essa daí não tem problema nenhum, você pula de boa, tá certo? Tá. Ok? Vamos lá? Monjaro, Ozempic ou atividade física? Atividade física. Trump ou Lula? Trump. Nutricionista ou nutrólogo? Nutricionista. Manipulados ou industrializados? Manipulados. Aqui é desconforto, Manipulados. filho. Tem que ser. Empresário ou médico? Empresário. Prioridade: família ou igreja? Igreja. Na hora de buscar um nutrólogo, qualquer médico ou o Dr. Lucas Teixeira? Dr. Lucas Teixeira. Obrigado, amigo. Eu que Muito agradeço. obrigado. A gente está chegando ao fim de mais um Zona de Desconforto podcast. Hoje recebendo meu amigo, meu doutor, inclusive também, Lucas Teixeira. Foi uma alegria muito grande, amigo. Muito obrigado por estar conosco aqui. E você que esteve conosco, nos acompanhando até agora, não esquece de se inscrever no canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio.